Obrigado, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião de obras, serviços públicos, habitação e política urbana, com a presença do vereador Santi, que é suplente, e com a nossa técnica legislativa, Cacilda, e também com a presença do vereador Kleber Davi. Por favor. Bom, no dia 3 de setembro, nós fizemos um requerimento de número 226/2018, convidando o secretário municipal de Agricultura, José Henrique Jacarini, e os permissionários do mercado municipal, na pessoa do presidente da Associação dos Permissionários do Mercado, senhor Antônio Carlos de Souza, para participarem da reunião ordinária da referida comissão, no dia de hoje, 19 de setembro, das 16 às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, visando esclarecimentos sobre a reforma do mercado municipal. Isso no dia 3 de setembro, convidando, então, para uma reunião hoje, no dia 19. Desta forma, eu convido o senhor Ismaile, que faz parte do administrativo da Associação dos Permissionários, por favor. Convido também a senhora Vera Ruth, que é permissionária, a senhora Marcela Pamplona, que é vice-presidente e também permissionária, o senhor José Roberto Carlos, que é permissionário, a senhora Vânia Mendonça, que é permissionária e secretária. Convido também o senhor José Carlos Ribeiro, que é permissionário, e o senhor José Raimundo Soares, que é permissionário. E mais o Piquita e o Rick. Vamos sentar. Pela ordem. Eu peço ao senhor que a gente passe a mesa e os convidados ocupem aqui. Ok. Por favor, todos os permissionários sentem aqui. Vai passar. Agradeço a presença de todos. Infelizmente, o secretário de Agricultura mandou um ofício dizendo que não poderia comparecer, e também eu sinto a falta aqui do presidente da Associação dos Permissionários, que é o senhor Antônio Carlos de Souza. Só para vocês ficarem por dentro do convite que nós fizemos, registrar a presença do vereador Rodrigo Melo, que faz parte também dessa comissão. Como eu disse inicialmente, nós fizemos um convite tanto para o secretário quanto para o presidente da associação, no dia 3 de setembro. O presidente Joel, então, mandou um ofício para ambos, comunicando dessa reunião aqui na Câmara. No dia 6 de setembro, nós recebemos um ofício do secretário Zé Henrique, dizendo que, pela relevância do assunto, ele convidaria, então, nós da comissão para participarmos de uma reunião lá na prefeitura, ao invés de ser aqui no dia 19, hoje, ele, então, solicitava que essa reunião fosse lá na prefeitura.
eu respondi ao secretário Zé Henrique que essa reunião não poderia ser feita na prefeitura por ser uma reunião oficial da Câmara Municipal, uma reunião de comissão, uma reunião que foi decidida pela comissão convidá-los a participar aqui, por ser uma reunião gravada, uma reunião que tem ata, uma reunião oficial da Câmara Municipal, com regras definidas no regimento interno e, enfim, então teria que ser efetivamente realizada aqui no plenário da Câmara. Isso eu mandei um ofício para ele no dia 10 de setembro e reafirmei o convite aqui para a reunião do dia 19. Dia 14 de setembro, eu fiz um novo ofício de comissão dizendo a reunião será realizada aqui na Câmara Municipal. Mandei para o secretário e mandei também para o senhor Antônio Carlos, que é o presidente da associação. E hoje eu recebi um ofício do secretário dizendo que não poderia comparecer. E eu gostaria de ler para vocês a resposta do secretário. Prezado vereador, em resposta ao ofício 054 e ofício 001, venho através desta informar a Vossa Senhoria que tomei ciência do mesmo em 11 de setembro do corrente ano, às 12 horas, sendo assim não tive tempo hábil para cancelar a reunião marcada para a mesma data, às 9 horas. É importante salientar que compareceram na mesma os vereadores Rodrigo Sampaio Melo e José Maria Silva, bem como diretores da Associação de Permissionários do Mercado Municipal, representantes da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Planejamento. Nesta importantíssima reunião de trabalho, foram relatados todos os acontecimentos desde as primeiras tratativas da reforma do mercado com os permissionários. Foram esclarecidas também todas as questões financeiras para a reforma, onde detalhamos informações sobre o repasse de 1 milhão da emenda parlamentar do deputado Dimas Fabiano via Ministério da Integração Nacional, bem como os 212 mil referentes à contrapartida do município de Itajubá e os valores que cabem aos permissionários. Os vereadores Rodrigo Sampaio Melo e José Maria Silva, membros da Comissão de Obras, fizeram vários questionamentos, os quais foram respondidos de pronto pela equipe técnica da Prefeitura presente, não deixando nenhuma dúvida pendente. Sendo assim, apesar da ausência do ilustríssimo senhor presidente da comissão e da relevante necessidade de sua presença na ocasião, acredito fielmente que ficaram esclarecidas todas e quaisquer dúvidas sobre a reforma do mercado, não restando em nosso entendimento mais nada a relatar. Certo de sua atenção, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos, caso julgue necessário. Atenciosamente, José Henrique Faria Jacarini, secretário municipal de Agricultura. Bom, eu entendo que essa reunião que aconteceu na prefeitura não tem nenhuma validade referente a essa reunião de comissão. Portanto, entendo que esta é uma reunião oficial da Câmara Municipal, uma reunião que foi aprovada pela comissão e uma reunião onde nós deliberamos o chamamento do secretário de Agricultura, do presidente da Associação dos Permissionários e todos os permissionários que gostariam também de participar. Registrar a presença aqui do vereador e, enfim, eu gostaria de passar a palavra para os demais vereadores e depois a gente ouvir os permissionários que aqui vieram na reunião. Muito obrigado. Presidente, boa tarde a todos. Conheço todo mundo do mercado. Só dizer que esse contrato de permissão do mercado foi eu e o Miquio que montamos quase 20 anos atrás, né, Rick? Você não era nem nascido ainda.
Mas, viu, presidente, seria importante, já que a pauta foi com o tenente Melo, se ele pudesse adiantar o que foi tratado, para a gente saber de onde a gente começaria, né? Porque eu acho que o pessoal do mercado, independente dessa desavença ou esses desencontros que estão encontrando entre executivo e legislativo, o pessoal do mercado se demonstra interessado no assunto, por isso eles estão aqui, e não poderia sair daqui sem alguma informação, né? Eu acho importante a gente ouvir um pouco, até para a gente se posicionar. Eu também tenho necessidade de ter algumas informações que eu também não tenho. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, representantes do mercado. Bom, a pauta não foi comigo, a pauta foi com os convidados. Eu acho que dizer que uma reunião na prefeitura não tem legalidade, tem sim, assim como as reuniões da Câmara também tem. São dois poderes que se completam. Sim, e foi o que eu afirmei, inclusive. Uma reunião não substitui a outra. Eu acho que quem tem interesse nas informações relativas a esse contrato, a essa obra, que participe das reuniões de discussão, quantas forem elas. Por isso estive lá e por isso estou aqui, porque eu acho que toda discussão é sempre bem-vinda. O que o secretário deixou claro lá, e havia representantes do pessoal do mercado, havia representantes de outras secretarias, em relação ao andamento, em relação aos prazos, em relação à demora que houve para iniciar as obras em razão de um erro de cálculo que foi feito em relação à participação dos representantes do mercado. Também houve questionamento em relação à liberação do recurso, mas para quem já é do poder público entende que o recurso ele é liberado à medida que a obra vai sendo executada, isso aí é praxe, né? Nenhum ministério paga 100% da obra, só à medida que as etapas vão sendo cumpridas. Mas todas as informações já eram públicas, porque eu já tinha tomado conhecimento disso ainda antes de vir para a Câmara, eu já sabia de todo o andamento. Como secretário de comunicação, eu participei, inclusive, da divulgação disso. E acredito que as reuniões que aconteceram entre executor da obra, que é a prefeitura, e aqueles mais interessados, né, também houve essa discussão sobre o andamento do projeto antes mesmo do início da obra. E, pelo que eu percebi, foi que há, por parte do secretário, também a disponibilidade em esclarecer qualquer fato que possa gerar dúvida. Inclusive, as perguntas que lá foram feitas foram respondidas, na minha opinião, de maneira muito clara. O convite feito por essa comissão ao secretário, eu acho que é válido, considero válido, e até conversamos hoje mais cedo, que devemos sim insistir para que ele venha aqui, eu acho que não há nada a esconder, é muito útil a discussão nesta casa também, assim também como às vezes que ele chama lá, acho importante irmos também. Toda conversa, principalmente numa obra desse porte, toda informação é bem-vinda. Essa é a minha opinião a respeito do caso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, claro. Vereador Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, os colegas do mercado, muito boa tarde. Bom, eu gostaria de assim, tecer alguns pontos, comentários para os senhores. O Poder Legislativo, no caso, a Câmara Municipal, ela trabalha através de comissões permanentes de trabalho. E essa comissão aqui é uma comissão de obras, serviços públicos do município. Então, cabe a essa comissão, dentro do processo legislativo, acompanhar todas as obras que são feitas pelo Executivo Municipal, porque trata-se de emprego de recurso público no município. Então, é obrigação do vereador fiscalizar a aplicação desse recurso público. E, no caso do mercado, vem já há muito tempo com a proposta de uma reforma daquele estabelecimento que chama-se próprio, é um prédio do município, que é entregue à associação através de um uso mediante permissão de uso. E ali já vem há algum tempo sendo reivindicado a reforma daquelas instalações. E
cabe ao Executivo providenciar essa reforma, porque o prédio é dele, é do município. E cabe a nós, da comissão, acompanhar a aplicação desse recurso público. Por isso, estamos aqui. E é obrigação do Executivo, principalmente dos órgãos que vão executar, prestar todo tipo de informação, seja aos envolvidos, seja à população e, principalmente, aos vereadores. Então, o trabalho dessa comissão é participar desse processo e, através de convite ao fiscal da obra, ao encarregado de obra, etc., para que ele venha até aqui e preste os esclarecimentos necessários quando há dúvida ou algum vereador da comissão ou a própria Câmara queira ter maiores informações. Assim que funciona o processo. Porque na Câmara existem diversas comissões. Tem comissão de saúde, assistência social que cuida da saúde, tem várias comissões. E esse é o nosso papel, o papel dessa comissão, da qual eu sou suplente. Bom, ali, conforme o vereador Kleber Davi disse, no passado houve uma licitação pública e houve um processo licitatório em 2004, onde a associação ganhou essa licitação e a associação fez um contrato com a prefeitura de permissão de uso daquele imóvel e ela faz um contrato, um termo de uso com cada um dos senhores que lá que trabalham. E essa associação tem direitos e deveres para com o poder público e para com vocês, e para com a comunidade. E esses direitos e deveres, naturalmente, estão delineados no Estatuto da Associação. E os direitos e deveres dos senhores estão naquele termo de uso que vocês fazem com a associação. Agora, nós, da comissão, nós precisamos, então, saber quais são os direitos e deveres da associação perante o município, que o contrato dela de concessão é assinado com o Executivo, e analisarmos esse recurso que vai ser empregado, da forma que ele vai ser, quais são os deveres e direitos do Executivo e os deveres da associação. Por isso, estamos aqui. Então, senhor presidente, o senhor está acompanhando a obra. No meu entender, nós não temos aqui na casa, nós precisamos ter, inicialmente, todo o processo licitatório de 2004, onde a prefeitura entregou para a associação a permissão de uso daquele estabelecimento. Por quê? Nesse processo licitatório, nós temos ali o que vai ser repassado para a associação, as formas como foram repassadas. E nós tivemos a oportunidade de levantar, através do Ministério do Governo Federal, o repasse de R$ 1 milhão para a execução dessas obras, e até existe, os senhores têm conhecimento lá de uma placa no mercado municipal, onde tem o valor da obra, né, e tem uma participação da prefeitura e esse convênio com o governo federal. Existe a falácia, eu digo falácia porque foi colocado na imprensa, de uma maneira geral, que é uma emenda do deputado Dimas Fabiano. E, em contato com o governo federal, não existe emenda do deputado Dimas Fabiano. É um convênio da prefeitura com o Ministério. Não existe essa
questão de emenda parlamentar. Não é. É um programa do Ministério, a Prefeitura entrou com um projeto nesse Ministério, foi liberada uma verba. E liberou-se a primeira parcela, e pelo que nós podemos apurar, a Prefeitura tem que fazer uma contrapartida daquele investimento, daquele dinheiro, para que outras parcelas, mais 2 parcelas, sejam liberadas. E, paralelo a isso, eu sou um cliente de alguns boxes do mercado municipal, recebi alguns questionamentos também a respeito disso, de que haveria uma participação dos senhores permissionários na reforma do mercado. Mas a placa que lá está e o convênio, não existe essa participação. Quer dizer, existe uma obra orçada 1.200.000 e pouco que a Prefeitura iria executar. Então, pairou-nos uma dúvida, mas o que os permissionários vão fazer além dessa obra? Além dessa obra que está lá. E, segundo alguns me colocaram, existe uma pressão de que a permissão do mercado termina agora em 2019 e que estaria havendo a pressão para que o pessoal depositasse uma determinada quantia, porque senão a permissão não seria renovada. A conversa lá no mercado é essa aí. Então, houve uma negociação também da Associação do Mercado com a própria empreiteira que vai fazer a obra de responsabilidade do Executivo Municipal. A associação fez uma negociação com a empreiteira para que faça uma determinada obra no mercado. E essa obra ela está dividida em etapas. Um contrato que nós já tivemos acesso de 160 e poucos mil reais para troca de telhado, mexida no telhado, em que a associação já adiantou 81 mil reais, já pagou a própria empresa para fazer. E a obra parece que já começou lá, eu estive lá hoje, estão mexendo. E na própria obra do Executivo, o contrato do Executivo que ele licitou com a empreiteira, também existe uma reforma de telhado. Então, aí existe uma dúvida aí. Que telhado é esse, né, que o permissionário, a associação, negociou com a própria empreiteira e que telhado o Executivo vai executar na obra que ele conveniou com o Estado. Então, nós precisamos saber essas informações. Que projeto foi apresentado, um projeto para vocês do Executivo Municipal, o contrato de concessão e o Estatuto da Associação não prevê obras, a associação não deve fazer obras no mercado, ela deve conservar a manutenção, limpeza e conservação daquele estabelecimento, contratação das pessoas para manutenção, etc. Agora, fora isso, se ele for fazer obra, primeiro que ele precisa de entrar um projeto da Prefeitura, pedindo autorização, com um alvará, com etc. e tal, e a Prefeitura o autorizar a fazer isso, e, pelo Estatuto, deve haver a Assembleia Geral com todos os permissionários para apresentação dos projetos, aprovação dos projetos, etc. Então, nós, como vereadores, nós queremos saber isso, essas informações. Confrontar, porque é o nosso papel, obrigação. Agora, senhor presidente, eu lamento muito, é um convite para o secretário, ele tem por obrigação de prestar esclarecimento à população, essa comissão não é uma comissão política, o papel da comissão é um papel técnico, não é político. Ele deveria, por força de ofício, estar aqui para prestar esclarecimento, não só ele, como o presidente da associação, porque está utilizando um bem público, né,
está utilizando um bem público e deve prestar informações. Esse é o que eu entendo e que nós precisamos estar aqui. Agora fica essa questão, não, vamos reunir lá, porque é urgente, reuniu lá na prefeitura, sendo que oficialmente é aqui, segundo o nosso regimento, né? O secretário responde, não vem à reunião, e a gente não tem informação, e eu gostaria, para início de conversa, que os senhores me dessem algumas informações a respeito disso, se é que eu deixei mais ou menos claro qual que é a minha posição aqui na comissão, o que eu preciso de informações para continuar os meus trabalhos parlamentares, e eu acredito que também aqui a comissão precisa disso. Eu gostaria de ouvi-los, o que os senhores têm de informação a respeito disso, porque, afinal de contas, tem lá uma planilha que diz que é R$800 mil, que os senhores terão que colaborar com isso, e já colaboraram com a parte. E aí eu gostaria de saber como é que é isso, o projeto da prefeitura, se já foi apresentado para vocês, se os senhores têm conhecimento do projeto que a prefeitura vai executar, de todo o detalhamento do projeto, o orçamento do projeto, a licitação que foi feita, e o que a associação terá que fazer em função de que não é papel dela executar obra em bens públicos. Eu quero saber o que ela vai fazer, planilhas, projeto dela, etc., para confrontar as coisas e tirar as minhas conclusões como parlamentar, como fiscalizador do recurso público. Aí eu queria, inicialmente, dos senhores, depois eu vou pedir ao presidente para que busque mais uma tentativa de negociação com o secretário, com o presidente da associação, para que aqui esteja para a gente concluir nosso trabalho e fazer também alguns requerimentos, senhor presidente. Gostaria que o senhor colocasse votação na comissão para pedir mais informações oficiais, tanto da prefeitura quanto da associação. Essas são minhas palavras iniciais. Muito obrigado. Vereador Vladimir. Eu vou falar mais no final. A única coisa para a gente que eu gostaria só de confirmar com o vereador Santi, nesse caso, então, a emenda parlamentar do senhor Dimas Fabiano, deputado federal, ela nunca existiu? Pelas informações do Ministério, não. Nesse sentido, não. Então, isso é bom, é um ponto bom para a gente esclarecer e começar esse trabalho, porque, a grosso modo, o que sempre comentava é que tinha uma emenda assim. Então, já seria mais ou menos uma emenda ou um recurso direto com o Ministério, que o senhor falou, qual que é? É um programa do Ministério de Integração, cujo o projeto, a proposta da Prefeitura foi enviada ao Ministério e foi aprovado. Agora, pode ser que o deputado Dimas tenha pedido o apoio para a liberação e tal, mas não é emenda parlamentar. Mas, no final, eu gostaria de falar. Obrigado. Bom, antes de passar a palavra para vocês, deixa eu também só fazer algumas considerações. Quando alguns permissionários me procuraram a respeito dessa obra do mercado, muitos se queixaram da falta de transparência, né? E é justamente por isso que eu fiz um requerimento solicitando várias informações do secretário municipal, e é por isso que nós aprovamos também uma reunião aqui de comissão, chamando o secretário municipal, o presidente dos permissionários e vocês todos para virem aqui para a gente debater o assunto. Ninguém é contra a reforma do mercado municipal, isso precisa ficar bem claro, né? Muitas vezes, a gente como vereador, a gente fiscaliza algumas obras, principalmente por esta ser uma comissão de obras, e muitas vezes eles taxam a gente da gente estar sendo contra o progresso da cidade, porque a gente é contra isso, contra aquilo, não é nada disso.
Nós temos é que cumprir o nosso papel de vereador, de fiscalizador e de questionar certas coisas quando a gente acha que está faltando transparência. Não é por conta desses questionamentos que nós só somos contra alguma obra. Não, eu acho que as obras devem sim existir, mas devem existir sempre com muita transparência, né? Eu liguei para o Ministério da Integração várias vezes, conversei algumas vezes com o Rafael, que cuida desse convênio, e ele me garantiu, assim, primeiro eu estava ligando e tentando falar com alguém que cuida só de emendas parlamentares, tanto que demorou um pouco, tanto que chegamos à conclusão, a menina falou, olha, não existe nenhuma emenda parlamentar de nenhum deputado. E aí, então, transferiram para o Rafael, que cuida desses projetos. Realmente, existe uma verba que foi liberada por conta de um plano de ação de uma reforma no mercado municipal via Prefeitura Municipal de Itajubá. Como o vereador Santi falou, pode ser que até o deputado Dimas Fabiano tenha feito aí uma intervenção para que isso acontecesse, mas não existe uma emenda parlamentar do deputado Dimas Fabiano. Então, esse é um ponto. Fizemos também um requerimento de número 230, onde eu questiono várias coisas que o vereador Santi falou, que é a questão da obra de 1.200.000 e depois essa questão dos 800.000. Mas vão existir duas obras, uma vai ser de 1.200.000, a outra vai ser de 800. Existem dois projetos, esses projetos foram passados para os permissionários. Qual é o objeto de cada contrato? O que vai ser responsável? Esse 1.200.000 vai construir o quê? Vai reformar o quê? Esses 800.000 vai reformar o quê? Então, são dúvidas que a gente precisa esclarecer, né? Na proposta 05/11/18 de 2015, que é a reforma do mercado do Ministério da Integração Nacional, ela fala que a reforma pretendida compreende a modernização física de toda a área do mercado e que será nas instalações elétricas e hidráulicas, troca do piso e do telhado, reforma dos banheiros e área de estacionamento e pintura interna e externa. Então, isso é o objeto da licitação feita de 1.200.000, né? Troca do telhado, troca do piso, e aí eu tenho informação de que os 800.000 será usado para troca do telhado e troca do piso, né? Inclusive, eu tenho aqui o contrato que foi assinado pelos permissionários, no valor de 163.000, onde já foi pago uma parcela de 81, que no cheque consta reforma do telhado para a empresa MCR, né? Então, assim, os objetos são iguais, os 800.000 serão usados para a troca do telhado e piso, mas, ao mesmo tempo, essa licitação de 1.200.000 também vai ser para a troca do telhado e piso. Então, assim, são coisas que a gente realmente precisa entender e, por isso, é que fizemos esse requerimento. E por isso que chamamos aqui o secretário municipal e o presidente da associação, para esclarecer todos esses pontos que, não só para a gente, mas acredito que para vocês também, estão aí obscuros, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para a gente ouvir o sentimento aí de vocês. Eu tenho certeza que vocês também não são contra a reforma do mercado, porque estão lá, vivem o dia a dia daquilo e sabem que realmente uma reforma vai trazer um benefício para todos, né? Não só para a população de Itajubá, mas para vocês que são comerciantes e que dependem daquilo, né? Mas a gente gostaria de ouvir também vocês e sentir o sentimento de todos vocês. Então, eu deixo a palavra aberta para falar. Como essa reunião é gravada, e então tem um botãozinho aqui, e aí fica vermelho quando acende. E quando terminar de falar, é só apertar o botãozinho de novo. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Eu sou vice, às vezes sei mais alguma coisa a mais, mas que eu acho que todo mundo sabe que é muito próximo, que é o que foi falado pela prefeitura para a gente. Esse negócio do contrato que foi assinado do telhado, eles passaram para a gente algumas partes e que era como que chama? Uma planilha. Com o que o mercado tem que arrumar. Só que já é a terceira, acho, que vem falando diferente. Foi uma orçada, não foi aprovada porque eles passaram um valor, depois a empreiteira foi ver o real valor, era muito mais alto. Deu mais ou menos 1,5 milhão. Depois teve uma segunda de 900 mil, ele está falando, não lembro exatamente o valor. E depois a gente teve uma reunião lá com o Zé Henrique, com o Carlos e mais uma moça que eu não lembro o nome da prefeitura, onde várias pessoas foram, e eles falaram que o valor tinha caído para 678. Só que a gente, assim, a gente sabe valores e sabe mais ou menos o que eles passaram nessa planilha, mas não sabe exatamente, assim, igual você está falando, o que é a parte de cada um. Da prefeitura a gente não sabe exatamente, porque tirou algumas coisas da parte deles, passou para a gente, nessa bagunça de planilha, aí acabou que ficou, a gente não sabe exatamente o que é deles, o que é nosso. E aí está constando nesse convênio que eles têm que reformar telhado. Eu sei que o telhado ficou para a gente agora. E até então, na primeira planilha, eles iam reformar o mercado inteiro. Do projeto que a gente fez e entregou para eles, não teria uma área externa lá no anexo que eles fizeram depois, lá no estacionamento. Aí ficaria para o mercado essa área, lá fora. A gente não ia reformar lá dentro. Só que foram ver a planilha que eles tinham orçado em 800, ficaria em mais de 1,5 milhão. Aí eles voltaram atrás e falaram, não, então vocês têm que ajudar na reforma, nós vamos tirar um pouco da reforma nossa, vocês vão só começar lá fora e vão reformar aqui dentro com esses 800 mil. Então, até então, que eu sei de reforma, que eu acho que todo mundo sabe, é isso. Agora mais uma pergunta sobre esse negócio de planilha, que eu sei responder é isso. Quanto a essa parte aí, foi pago mesmo, foi feito, mas lá são contratos feitos. A prefeitura com a empreiteira e o mercado com a empreiteira. Não mistura dinheiro. O dinheiro é a gente que paga direto para eles, não vai para a prefeitura. Fala os tópicos, para eu lembrar. Os projeto que Então, ficou por sua parte, para a parte da associação, e o projeto que é de A responsabilidade gente da só tem prefeitura. o projeto que foi o que a gente fez, não lembro o ano, foi feito... Aqui? Foi o que o Leopoldo fez. Não, já é o segundo projeto, ele já tinha feito um, né? E esse projeto a gente fez, entregou para eles, diz ele que é o projeto que está usando para reforma, é o projeto que a gente fez, só que teve esse anexo a mais, que aí a gente não sabe, não teve acesso, não. O projeto, então, foi aprovado pela prefeitura, tem documentação, liberação Foi de feito. obra, tem tudo, né? E se tem isso aí tudo que você está falando, está na prefeitura. Ou está com a empreiteira, eu não sei. A gente simplesmente foi engenheiro, foi tudo certinho e foi entregue para eles. Eu queria ressaltar que o projeto... a gente tem um projeto lá no mercado, e esse projeto é que os permissionários não sabem se é esse que está sendo usado. Mas se existe ou não um projeto novo, está na prefeitura, a gente não tem conhecimento de projeto.
Agora, existe um projeto que foi rateado pelos permissionários. Eles fizeram no valor, se eu não me engano, de 25 mil ou 30 mil reais. O projeto foi rateado por eles e esse projeto existe no mercado. Entendeu? E também queria ressaltar a respeito do cheque de 161 mil reais. Esse foi um contrato com a associação e a empreiteira que foi para o telhado, entendeu? Para eles começar a obra na parte que foi a parte da associação, mas não está tendo um vínculo de financeiro com a associação e a prefeitura. Uma das coisas que seria interessante também entender, mas se o secretário estivesse aqui, é que esse convênio entre Prefeitura e o Ministério da Integração, ele ainda está válido e já foi liberado 100 mil para esse convênio, né? Então, a obra do mercado começa com o dinheiro de vocês, de 81 mil, e os 100 mil daqui, que já foi liberado pelo Ministério da Integração. Inclusive, eu conversando com o Rafael, que é lá do Ministério, ele falou, olha, Marcelo, a gente só vai liberar uma segunda parcela de 400 mil quando a gente receber a prestação de contas do uso do dinheiro que já foi liberado, né? Então, por que não se começou a obra do mercado com o uso já desses 100 mil que já está liberado, né? Então, todas essas são indagações que a gente precisava saber e ouvir do secretário, né? Bom, pelo que eu entendi de vocês, vocês irão participar com 800 mil, existe essa verba de 1.200.000, mas vocês não sabem exatamente o que vai ser feito com esses 800 mil e o que vai ser feito com o 1.200.000. É mais ou menos isso? Por favor, gente. É mais ou menos isso. Eles passaram para a gente essa semana. O que acontece? Começou a obra pelo telhado, diz o Antônio Carlos, que eles iam começar a quebrar o banheiro. Eu também não entendi isso aí. Foi isso? Então, ele falou isso. Daí eu falei assim, mas como assim? Ah, não, eles iam já começar a quebrar o banheiro, por isso que a gente liberou o dinheiro do telhado. Mas como assim, Antônio Carlos? Daí ele fica meio... não consegue, entendeu? Aí ele falou isso aí, eu falei, como assim? Ah, eles iam começar a quebrar o banheiro, ia começar do banheiro, por isso que a gente liberou o dinheiro do telhado. Aí é uma coisa que eu também não entendi muito bem. A hora que a gente dá uma apertada para saber, ele não consegue responder muito bem. É isso mesmo? Marcelo? Ele falou esse negócio do banheiro, também não sabia que ia quebrar banheiro, não, mas... Que eles foram lá para começar a quebrar o banheiro. Ele apressou porque alguém deve ter colocado pressão nele para começar. Daí, esses detalhes, a gente não fica sabendo muito. E tem alguma negociação entre o presidente e a prefeitura, ele não repassa isso, porque eu, sinceramente, não sei. Vou tentar contribuir aqui. Primeira coisa, são duas obras independentes que estão sendo realizadas no mesmo espaço. Então, por isso que há essa confusão. O uso do recurso do Ministério é Prefeitura. O que está sendo feito com os recursos da associação é problema da associação com o presidente. Tá? Então, se as informações não estão chegando, desculpa ser muito direto, o presidente, vocês, deve a vocês explicação. É evidentemente que uma obra depende da outra. E uma tem que saber o que a outra está fazendo. Eu não posso quebrar o banheiro sem saber se alguém vai derrubar meu telhado no mesmo dia, considerando que são duas obras distintas. E isso explica até o questionamento feito pelo vereador Santi. Por que o recurso dos permissionários não está na placa? Porque não é dinheiro público. Está na placa, é recurso público. O recurso de vocês é particular, como você foi muito clara, não tem vínculo nenhum com a prefeitura. É uma parceria, evidentemente. Faço coro com a pergunta do presidente aqui. Qual o telhado, afinal? Eu sei que parte do telhado está sendo financiada, bancada pelos permissionários. Parte do telhado está sendo bancada pela prefeitura. São duas partes. Qual parte? Aí caberia ao secretário responder, ou quem está acompanhando o projeto mais de perto. A parte externa, eu sei porque eu estava lá na reunião da semana passada. Como houve erro no cálculo do valor, eles não tinham incluído o valor da empreiteira, então a prefeitura assumiu o seguinte: então não vamos cobrar dos permissionários esse valor a mais que eles não estavam esperando, e era uma diferença bem grande,
Então a gente deixa de fazer parte do anexo. Se eu não me engano, deixa de cobrir o anexo. E a prefeitura se compromete a cobrir o anexo com recurso próprio depois que a obra terminar. Que aí é uma outra obra, é a terceira obra. Então foi esse o combinado que ficou entre a prefeitura e a associação. Por isso o anexo surgiu como uma ideia, mas vai segurar porque vai faltar dinheiro para fazer o anexo. Então a prefeitura assumiu a responsabilidade de fazê-lo com recursos próprios depois da obra concluída. Seria a parte que não faria grande diferença, né, no momento. É melhor, primeiro, recuperar a estrutura que já existe, depois ampliá-la. Foi isso que ficou claro para mim lá na reunião. Então, eu acho o seguinte, a falta de informação dentro da associação, me desculpem, vocês têm que buscar isso aí junto ao presidente de vocês. Né? Toda dúvida em relação à parte da prefeitura, aí sim, cabe a essa comissão, nosso presidente foi muito claro, chamar os que estão acompanhando o contrato, e aí sim, porque a obra está sendo feita dentro da casa dos senhores, né, sim, acompanhar e saber o que está acontecendo. Mas esses conflitos de informações, aí, o banheiro que vai quebrar, é o telhado que vai derrubar, porque a gente sempre tem que ter em mente, são duas obras que estão acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E é muito importante que as duas conversem bem, senão vai dar pau na hora da obra lá. Tá? Então, a preocupação de vocês é válida, mas só para esclarecer. São duas coisas independentes e, por isso, tem duas frentes de trabalho. Talvez a pressão para quebrar o banheiro tenha sido grande, porque a gente precisa prestar contas ao Ministério para ter a liberação da segunda parcela. Tem um prazo, tem um cronograma, enquanto não cumpre, eles não liberam a segunda parcela. Então, talvez o banheiro, eu não sei, mas talvez o banheiro seja parte desses 100 mil aí. E o telhado seja parte de vocês. E uma obra precisa fazer junto com a outra. Pode ser que seja isso. Aí quem vai responder isso para nós é quem está acompanhando o contrato mesmo. Deixa eu completar aqui com você está falando. Não, isso não tá certo, por quê? Eles passaram para a gente, do telhado, a gente ia comprar a manta, eles faziam o restante. Então, pelo que foi feito, a gente comprou a telha, compramos a madeira, compramos tudo. Não? Está sendo feito separados isso? A telha, acho que foi a prefeitura que comprou. A última, foi o que foi dito, a telha é deles. Nós já comprou a manta. O que está naquela planilha? A manta era a parte nossa. A manta era nossa. E madeira. E as ripas também. Deram para a gente. Daí a gente está nesse pé, tá? Sabe o que aconteceu? Eu acho assim, que ficou muito misturado. Então, fica difícil. Está falando que o convênio consta que eles vão reformar o telhado. Só que eles dividiram o telhado nessa coisa, de manta, de telha, de madeira. Então, fica difícil de saber o que é o quê. Então, assim, a gente não tem as informações que você está falando, assim, de se já está usando esses 100 mil também. Já começaram a comprar, se já fizeram um contrato com a empreiteira, a gente também não tem essa informação, entendeu? Essa informação eu posso te passar. Logicamente que oficialmente vocês têm que buscar também. Mas já iniciou e já começou a usar. O início da obra se dá com o início do uso do recurso. A partir do momento que começou a usar o recurso, está dado o início da obra. O telhado são várias camadas. Então, ficou responsabilidade da prefeitura fazer as camadas externas, mas as camadas internas, seria a manta, as ripas, seria dos permissionários. E aí, por isso que eu digo que são duas obras numa só. Entendeu? Então, mas essas informações têm que estar bem claras, e eu acredito que estão, pelo que eu vi lá, nas planilhas. Na planilha que a associação tem com a empreiteira e a planilha, que é o que nós estamos solicitando aqui, que a prefeitura tem com a empreiteira. Até mesmo que se não tiver, não consegue receber o recurso. Entendeu? Mas é por isso a intenção dessa reunião e é por isso que a gente chamou o secretário de Agricultura e também o presidente da associação, porque aquilo lá é uma permissão pública e, sendo uma permissão pública, a gente tem também direito de questionar o presidente da associação da permissão, né? E realmente a gente percebe, a gente vai buscar informações, as informações estão confusas. A gente conversa com os permissionários acabam não sabendo nada. Aí a gente tenta conversar ou chama o presidente da associação para vir numa reunião, ele não vem na reunião, né? Então, tudo isso são questões que precisam realmente ser levantadas e os dois seriam muito bem-vindos nessa reunião, justamente para esclarecer tudo isso, não só para nós vereadores, como para vocês que são os permissionários, né? Então,
A gente vê aqui no contrato, é para a reforma do telhado. Aí a gente vê um pagamento de vocês que é para a reforma do telhado, né? Então, assim, ficam coisas muito soltas e a gente realmente precisa ver tudo isso em planilhas. Ontem mesmo eu estive no mercado municipal atrás dessa planilha e o presidente da associação não permitiu que eu trouxesse a planilha aqui para a Câmara Municipal. Enfim, gostaria de ouvir mais vocês. Outros permissionários? Deixa eu dar uma justificativa aqui. Nós somos, acho que, em 30 permissionários. São 37 contratos, mas pessoas são 30, se eu não me engano. Mas é uma comunicação muito difícil. Igual ele falou assim, vocês têm que buscar informação. Sim, só que como cada um tem o seu comércio e como eles já vieram com a proposta e a gente praticamente teve que aceitar, né, por causa desse negócio que você falou, da renovação do contrato, e a gente se sentiu que, né, que tem que fazer, então vamos fazer. Só que, assim, acredito que aqui ninguém é engenheiro, ninguém é advogado. Então, a gente meio que foi indo conforme a prefeitura foi tocando, entendeu? Não temos intenção nenhuma de falar que não vamos contribuir, porque a gente sabe que tem que contribuir, que tem que reformar. Mas lá não tem muita comunicação, é cada um por si. Mesmo eles fazendo parte de uma associação, eles... dificilmente, agora que surgiu esse problema da reforma, que está tendo esse entrosamento maior, porque até então não tem. Fica difícil. Então, se retém informação, às vezes, igual você foi, quer o papel, a pessoa retém a informação, também fica difícil de se tê-la, né? Então, é isso aí. Agora, eu gostei que veio bastante gente. As últimas reuniões têm ido mais pessoas, porque quando mexe no bolso da gente, a gente fica preocupado, né? Então, acredito que vai dar tudo certo. Esse negócio de transparência, a gente queria só saber se a prefeitura já começou a mexer nesse dinheiro também. A gente também tem essa dúvida, porque, como a gente se dispôs, a gente já começou a pagar essa reforma. Já pagou uma parte. Então, a gente quer só que termine e que termine bem. Porque, até então, foram contratados, acho que meia dúzia de pessoas lá, estão mexendo no telhado. Está difícil, porque está chovendo. E eu acho que começou pelo telhado. A intenção de começar pelo telhado é porque a gente está numa época de estiagem, a gente não esperava essa chuva. Entendeu? E a gente precisa do banheiro também, porque lá não tem banheiro individual. Então... se eles botaram uma pressão ou não de que ia quebrar o banheiro, porque é uma coisa importante, a gente resolveu mexer no telhado. O Antônio Carlos deve ter falado para mexer no telhado primeiro, para não acontecer isso. Também é uma dúvida, porque ele é de pouca conversa, ele não tem muita conversa, entendeu? Então, o que eu sei da minha parte é isso, o que eu entendo é isso. Acho que todo mundo aqui vai conforme a banda toca. Entendeu? Foi apresentado a vocês o projeto arquitetônico do que vai ser a reforma do mercado? Esse projeto da prefeitura, acho que tem apresentação lá na prefeitura para quem quiser ver. Sim, mas... tem que ir lá. Sim, mas... Não... oi? Não, mas tudo bem. Está na mídia para todo mundo, para a Agora população tá no de Itajubá. WhatsApp, né? Todo Agora, mundo viu. eles são os permissionários do mercado municipal. Oi? Então, mas foi apresentado um projeto técnico dizendo em todas as bancas vai acontecer isso, vamos usar isso, vai ser uma isso, consideração. aquilo. Até então, o que eu sabia, que eu acho que todo mundo sabia, era que iria mexer só na área externa, na área, como fala, nos corredores. Não iria mexer dentro dos boxes. Com essa entrada do mercado da nossa parte, eu até agora estou na dúvida, mas já vi falar lá por aquela mídia mesmo que tem apresentado que vai se mexer nos boxes também. Até então, eu acho que ninguém sabia. E isso aí é uma coisa que não pode mexer. A parte interna é minha. Eu monto do jeito que eu quiser a minha loja. Minha loja, eu tenho ela
Eu tenho ela, a minha loja, eu tenho ela há mais de 50 anos. Eu sou dono da minha loja, eu sozinho há 22 anos. Que eu tenho uma loja de queijo, eu fui um dos primeiros a mexer com queijo na cidade, a mexer com tudo, todo mundo sabe bem disso. Eu tenho aquele piso há 40 anos, cara. Se eu olhar o piso da minha loja, se entrar dentro da minha loja, o projeto da minha loja, você vai falar assim, puxa vida, vai mexer o que aqui? Entra, eu convido para entrar, o meu freguês, eles entram. Se entrar, você fala assim, é verdade, porque é uma coisa que a gente já traz há muito tempo. Vai trocar o piso, vai trocar o quê? Peraí, eu acho que não... Internamente, cada loja tem um tipo, por quê? A minha coisa se chama Coisas da Terra. Eu procuro trazer o quê? Produtos da nossa região para vender para pessoas de fora. Coisas da terra para vender. Daí o cara vai querer colocar um piso de porcelanato no meu chão. O meu chão tem uma parte que é de pau a pique, uma parte é de piso antigo. É uma coisa que... essa loja que eu tenho reformada já vai fazer 15 anos de queijo. É uma coisa que... Não sei o que eles estão querendo, assim, mas é uma coisa... Pois é, se você tivesse ido na reunião da semana passada, você saberia o que eles estão querendo sim, porque isso foi discutido lá. A princípio, no projeto estava previsto trocar o piso inteiro. E aí, por orientação e sugestão da associação, cada piso vai ficar a critério do dono. Inclusive, foi citado na reunião da semana passada. Tem lojas que trocaram o piso recentemente, que está muito novo. Seria uma judiação tirar para colocar um igual ao do corredor. Isso foi discutido na reunião da semana passada também. Mas, na nossa, essa semana, o que o Antônio Carlos não falou isso para a gente, né? Pois é, foram as palavras dos responsáveis pela obra, lá na prefeitura. Eu estava lá. Então não vai mexer internamente. Não, aí vai ficar a critério de cada responsável pelo box. Inclusive foi daí que, desculpa, inclusive foi daí que tirou parte, porque estava previsto trocar isso num 1 milhão e pouco, que seria parte de vocês. Como não vai ter 1 milhão e pouco, é só 800, então parte também foi tirado dos pisos internos, que não vai ser mais objeto. Só daqueles boxes que precisarem trocar porque estão muito antigos. E aí a decisão viria da associação. Essa reunião é a que teve lá no mercado aquele dia. É outra, então. Não foi a do corredor, que foi a engenheiro... Deve ter sido aquela que nós convidamos para ser realizada aqui, que o secretário quis que fosse lá. Não, é porque eu fui em todas, por isso que eu estou perguntando. Às vezes teve alguma que a gente não foi. Os permissionários não foram convidados, que ele falou, foi só a diretoria. Aí, ó. Então, a gente não foi convidado, porque eu estou em todas as reuniões que eu venho. Mas havia 2 representantes da associação. Se a associação não convidou os permissionários, repito, é problema interno da associação. Certo? A gente tem que deixar muito claro aqui o que é poder público, o que é associação. Tá? Então, a prefeitura convidou os 3 vereadores da comissão de obras. Eu sou suplente, tá certo. Os 3 foram convidados. E a associação, tanto que o Ismael estava lá e o Rafael. Não é que eu fui convidado, eu é que convidei o secretário. Aí o secretário reconvidou a gente e eu disse a ele, essa reunião que eu estou convidando o senhor tem que ser realizada na Câmara Municipal. Por isso que eu não fui, porque eu até respondi a ele antecipadamente. Eu nem sei por que ele fez essa reunião, nem deveria ter feito, porque era uma reunião para ser realizada na Câmara Municipal. Mas tudo bem, ele tem o direito de fazer quantas reuniões ele quiser, mas ele fez essa reunião no intuito de não ser realizada essa reunião na Câmara Municipal. E aí eu respondi a ele de que não poderia ser feita uma reunião oficial da Câmara Municipal fora das dependências da Câmara Municipal, porque aqui são reuniões gravadas, existe ata, enfim. As reuniões são gravadas e transmitidas. Nós estamos sendo transmitidas ao vivo via internet. Bom, presidente, eu gostaria de falar em tese, uma vez que essa reunião, eu tenho que falar reunião aqui da comissão, não Poder Público Municipal. O Poder Público Municipal faz reunião com quem ele quiser, a hora que bem entender. O que eu quero dizer é o seguinte, o Estatuto da
associação ele é muito claro. E no contrato com a Prefeitura Municipal, está sob a responsabilidade da associação. Vocês podem ir lá pedir ao presidente a cláusula 4ª, item 1, do contrato. Zelar pela conservação, limpeza e bom aspecto das áreas das suas instalações. É o papel da associação, zelar por isso. No caso de obras, é um assunto que não consta da associação. Então, para tal, tem um item no Estatuto que é bem claro. Os casos omissos deve-se fazer uma Assembleia Geral para a decisão, porque os senhores precisam ser ouvidos. Então, na minha ótica, eu entendo que deveria ter ocorrido uma Assembleia Geral, onde fosse apresentado a todos os senhores os projetos, o que cabe a cada um, e decidido pela aceitação ou não da participação na associação. E dos senhores, com uma contribuição, uma cota lá, proporcional à área, à sua testa de boxe, né? Entendo que é por aí. Tudo bem. E agora, para nós precisamos ter algumas informações adicionais com relação ao uso do dinheiro público, que está sendo usado lá. E, digo mais, como a associação é uma permissionária, ela tem por obrigação de prestar conta também para a Câmara e para o Poder Público. Ela não é particular, não está isenta, faz o que quer, não. Ela está usando instalação pública e ela tem uma permissão por lei, por contrato, por licitação, ela tem que prestar conta também quando solicitada. Então, no caso dos vereadores, teria que vir aqui prestar conta. Tem, sim. Agora, é direito dos senhores permissionários, direito dos senhores, ter informações, tanto da associação, que é feito com a maior transparência possível, quanto que vai gastar, quanto que gastou, quanto que pagou, o que aconteceu, o projeto em si, tudo é direito dos senhores. Não só da associação, da prefeitura também. É direito seus. Como é direito nosso também fiscalizar. Então, eu queria deixar claro isso, né? Se está havendo esse tipo de dúvida, não tem isso, não tem aquilo, os senhores podem exigir da associação a prestação de conta. Aliás, ela tem que fazer isso, né? A associação tem que prestar conta, porque o dinheiro não é dela, é seus. Tem que prestar conta de todo centavo gasto. E é o direito seus conhecer isso. Então, eu queria deixar bem claro isso, porque, às vezes, as pessoas, como diz a Marcela, vai no embalo, nós temos que fazer. Não tem que fazer nada, não. Não tem que fazer nada. Tem que fazer o que está na lei. O que está no estatuto, o que está na lei. Isso é questionável. Agora, óbvio, nós não somos burros tanto. Uma reforma no mercado vai trazer benefícios para o município, benefícios para os senhores, né, para todo mundo. Então, é interessante que haja uma participação, claro, né, de todos que ali usufruem, participa para a melhoria do sistema. Isso é óbvio. E é salutar, é bem visto isso. Só que há necessidade de haver transparência nisso tudo. E é o que é função do vereador, pesquisar, acompanhar isso e pedir informações. Então, eu quero deixar claro aqui também que o vereador não é obrigado a ir lá na reunião da prefeitura, nada não. Tem que trazer aqui. Aqui é uma comissão técnica. Nós não estamos fazendo política. Nós estamos fazendo técnica. E o secretário tem por obrigação de prestar informações. Se ele não está prestando, está omisso. Ele pago o salário dele por todos nós. Então, é isso. Em suma, é isso que a gente quer dizer.
E, quando a gente faz requerimento, tem que ser respondido por uma questão de responsabilidade e tudo mais. Essa disputa política, essa brincadeira para lá e para cá de vai e vem, chega a lugar nenhum, não. Certo? Essa é a minha posição. Eu, senhor presidente, quero submeter a aprovação da comissão ou não. Primeiro, solicitação de cópia de todo o processo licitatório do contrato 055/2004. É o processo licitatório 60 de 2004. Porque por ali nós vamos ver o que a associação terá direito e dever de fazer. Cópias dos projetos aprovados pela Prefeitura com a licença para execução das obras, tanto da parte da associação quanto da parte da Prefeitura. Gostaria de ter cópias desses dois projetos, já que são dois projetos. Submeto à comissão esse segundo item. A planilha referente ao rateio dos R$800 mil. Planilha que vai dizer aonde vai ser aplicado esses R$800 mil. E cópia da ata da Assembleia Geral, que foi discutido isso, porque, pela cláusula 4ª do contrato da associação permissionária, teria que ter uma audiência pública, onde foi mostrado e aprovado por todos, com ata, registrado a presença de todos e aprovação da entrada da associação no projeto em si de reforma, uma vez que não é responsabilidade dela executar reformas impróprios da administração municipal. Gostaria de submeter à comissão a aprovação de requerimentos desses 3 itens que propõe. Em discussão? O vereador Kleber, só para vocês entenderem, o vereador Kleber e o vereador Vladimir, eles estão aqui como ouvintes, né, como convidados, eles não participam dessa comissão. A comissão os membros, o vereador Rodrigo, o vereador Santi como suplente e eu como presidente. E então essa votação vai ser feita entre os 3 membros da comissão. Então eu coloco em discussão. Só uma consideração, o terceiro item, vereador Santi, me esclareça, seria para a associação. Ok. De acordo. Bom, também estou de acordo com todos esses itens. E também coloco em votação fazer uma nova reunião reafirmando o convite ao secretário Zé Henrique e ao presidente dos permissionários e a todos os permissionários que quiserem estar presentes também serão convidados. Só uma sugestão, poder incluir no convite também alguém da parte de planejamento que acompanha de perto as planilhas, sabe, com detalhes as planilhas. A secretária de planejamento, ou quem ela indicar, isso, né? Isso. E o fiscal da obra. Né? É o secretário? Tá, então tá. Então, o presidente dos permissionários, vocês também, todos, o secretário de Agricultura, a secretária de Planejamento e só. Coloco em votação. Aprovado, aprovado. Vereador Santi, eu não sei, o senhor leu aí, eu não sei se o senhor pediu a cláusula 2ª, essa planilha anexo do 163 mil. Pedi dos 800, dos 163 mil eu não pedi. Né? Eu gostaria também de colocar, porque aqui existiu um projeto, um contrato, que, pelo que eu entendi, pelo cheque aqui que está assinado, que é para a reforma do telhado. Mas aí aqui a cláusula única fala para execução da obra de reforma do Mercado Municipal de Itajubá, no que tange aos itens de responsabilidade dos permissionários, conforme planilha em anexo.
Então, eu também gostaria de colocar em votação para ser enviada a esta casa essa planilha em anexo que consta do contrato de prestação de serviço de 163 mil, item 2 do objeto cláusula única. Senhor presidente, eu estou entendendo que esse 163 é uma parte dos 800. É né? parte dos mas 800. Tudo bem, mas, aí vai acompanhando. É parte dos 800, mas aí a gente confronta as duas, né? Então, Cacilda, por favor, consta em ata todos esses pedidos e também a aprovação de uma próxima reunião. Mais alguma observação? Mais algum permissionário gostaria de falar? Sim, Por boa favor. tarde a todos. Foi passado para a gente, permissionários, de que a gente teria que, por obrigação, de entrar com essa parceria. E se caso a gente não entrasse, não seria renovado o contrato de permissão da gente continuar trabalhando naquele local no mercado municipal. Até que ponto isso é verdade? Bom, eu não sei responder. Eu sei que existe um contrato de permissão de 15 anos, prorrogável por mais 15, e eu sei que esse contrato vence agora no início de 2019. Né? Então, no meu entender, não deveria ser uma moeda de troca. Né? Mas eu não posso responder isso pelo secretário. Esse assunto foi discutido na reunião também da semana passada. O que o secretário deixou claro foi o seguinte: a permissão vence ano que vem. Ele não achou justo, no entanto, que algum permissionário investisse na obra e ano que vem perdesse o seu espaço. Então, o que ele quis foi garantir as pessoas que participassem da obra permanecer no espaço, uma vez que eles estão colocando dinheiro próprio ali. Então, não é que quem não participa está fora. Quem participa, a garantia de permanecer. Até por questão de estar investindo no lugar que não é seu. Então, foi isso que ele deixou claro na reunião da semana passada. E na verdade, todos os permissionários, a gente quer a reforma, a gente quer ajudar, a gente quer fazer parceria. É uns detalhezinhos só. Detalhe é o quê? É de informação. Porque a participação da gente, todo mundo quer. Todo mundo está vendo que vai ser bom, todo mundo não está. A gente já estava guardando dinheiro. Sim, isso todo é verdade, a gente realmente a gente interesse quer e precisa nosso, da reforma. Só que é só um detalhe conforme de você informações. mesmo fala, Tenente Melo, que teve reunião semana passada. A gente não foi reunião convidado. semana passada. E a gente está no escuro. Se vocês estão no escuro, nós também que a gente estamos. que a gente está tentando descobrir. São detalhes que são discutidos somente com o presidente da associação junto ao... Em momento nenhum a gente está querendo estar contra ou estar nada. Não. A gente teve uma reunião essa semana. Muito pelo contrário. A minha parte, para você ter ideia, é mais de 40 mil reais que eu tenho que pagar para a reforma. Eu sou uma da maior parte do mercado, é a minha, para a reforma. O Zé também, tem um pessoal que é 30, 40 mil. Vamos pagar? Vamos. A única briga, vamos dividir em 10, dá para fazer isso? Dá. Mais nada. Concordamos, vamos arrumar, levantamos o dinheiro, que a gente ia financiar, a gente não vai mais financiar. Cada um vai dar o dinheiro, vai financiar particular em 10 vezes. Então, a gente está tudo certo. A gente estava só precisando do detalhe das informações que fica igual vocês também estão, né? É só isso. Não tem muito... Aí eu reforço, né? A falha de comunicação interna aí, vocês resolvam entre vocês, porque a gente não pode mas se não é envolver só nisso. interna nossa, não, é da prefeitura também. Não, a prefeitura chamou a associação, ela não pode chamar o fulano, Não. ela chama a entidade. Não, entendi. Cabe ao representante da entidade comunicar aos seus associados. A prefeitura ela fala com instituições, ela não fala com pessoas. Tá? mas Essa é nós uma reuniões. primeira correção. E uma segunda observação ainda sobre a sua fala. A participação dos que trabalham é muito importante. Inclusive, isso ficou claro na reunião da semana passada, uma sugestão feita pelos permissionários sobre porta externa. Não foi uma discussão desse tipo? Ou seja, o projeto previa porta de blindex. E aí os próprios permissionários, não, isso aí, para quem está lá no dia a dia, é inviável.
entrar com a leitoa, foi o caso que citado lá do açougue, esbarrar numa porta dessa, estraçalha a porta. Então, ou seja, quem realmente está lá no dia a dia é que sabe o que é viável e o que não é viável. Por isso a importância da participação de quem está lá no dia a dia do mercado. Tá? Mas reforço, a prefeitura, quando ela chama, ela não chamou, e eu fui porque eu entendi dessa forma, presidente. Aquela reunião era uma reunião do executivo. Como o vereador Santos falou, a gente vai se quer, porque a reunião é deles. Eu fui como convidado, não substitui essa. Isso é muito claro para mim também. Lá é uma, aqui é outra. Isso aqui é técnica, como o vereador Santos falou, discute assuntos técnicos. Se o secretário achou que devia fazer uma reunião, fez, me convidou, eu fui, como alguns representantes também dos senhores foi. Agora, se a informação não chegou a todos, aí realmente o problema tem que falar com a diretoria da associação para que a informação flua de maneira mais transparente. Vereador Kleber, vereador Santi. Boa tarde. Kleber, Marcelo, Tenente Melo, Santi, os colegas aqui do mercado, né, os permissionários. Em relação ao anexo, né, aquela parte que seria a parte externa do mercado, né, que seria a praça de alimentação, houve pessoas, né, que me questionaram em relação a um detalhe, né, já que o Tenente Melo falou da uma discussão aqui, ela é de ordem técnica. Eu não sei se isso seria algo relevante, mas o fato de você construir uma praça de alimentação ao lado de um estabelecimento de saúde, porque ali você tem uma unidade básica de saúde. Aí as pessoas me comentaram, poxa, Kawai, como é que a prefeitura quer construir uma praça de alimentação do lado do estabelecimento de saúde? Que você tem um ambiente insalubre, então acho que ficaria algo contraditório. Essa é a opinião de algumas pessoas. Não sei se isso apresenta alguma relevância técnica, e se há algum impedimento para a obra. Não, creio que não, porque são estabelecimentos diferentes. Os próprios estabelecimentos comerciais, mesmo sendo de alimentação, passa pela vigilância sanitária, enfim. Então, eu não vejo relevância, eu acho que há perfeitamente. O que eu vejo nessa questão é esse anexo passou por vocês concordaram, vocês não concordaram, porque assim, o Tenente Melo, eu concordo em parte com ele, que a prefeitura ela deve falar com o presidente da associação, mas eu acho que tem que falar também com todos vocês. Eu acho que o projeto tem que ser apresentado a todos vocês, até por uma questão de respeito a vocês que estão lá há muitos e muitos anos, né? Então, quando se faz um projeto desse porte, de uma reforma do mercado municipal, acho que tem que ir lá o secretário, a secretária de planejamento, o arquiteto que fez o projeto, fazer uma grande reunião com todos vocês, apresentar o slide, apresentar tudo, enfim, para vocês terem absolutamente conhecimento de tudo que vai acontecer. Para aí sim, definiu absolutamente tudo, todos estão de acordo, vamos começar a obra. É o que eu não vejo aqui. Até hoje vocês estão discutindo essa coisa, internamente vai ser responsabilidade de quem, vai ser disso, a obra já começou, né? Então, assim, às vezes são esses pequenos detalhes que realmente causam muitas dúvidas e aí a gente acaba tendo que chamar aí as pessoas para a gente conversar e esclarecer essas questões. Mais alguém? Bom, acho que então todos nós já colocamos aí os nossos pontos. Vereador? Senhor presidente, senhores convidados, como o senhor mesmo falou, eu, no caso, participo da Comissão de Meio Ambiente e Agricultura. Eu tive a oportunidade de, a semana passada, com o secretário José Henrique aqui, a gente questionou sobre a reforma do mercado, sobre outros fatos, e já convocamos ele para a nossa reunião, para ele comparecer já com... Não, a gente ficou combinado de aguardar a reunião do senhor, para a gente novamente convocá-lo para a nossa Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, para a gente acertar alguns detalhes. Mas aqui, pelo pronunciamento dele,
Ele fez a defesa e falou que estava tudo sob controle, mas eu estava aguardando o resultado dessa reunião para a gente marcar com ele. Então, nós vamos marcar pela Comissão da Agricultura e Meio Ambiente uma reunião com o secretário de Agricultura, e eu gostaria da presença do pessoal do mercado aqui também. Bom, pode até ser, se depois a gente dá uma olhada em data, se for o caso, a gente faz até uma reunião em conjunto. Que aí o secretário vem uma vez só, não precisa vir duas. Eu acho importantíssimo a gente fazer uma reunião conjunta. Sim. Inclusive, comunicando o pessoal do mercado, tem produtores, tem pessoas que têm nos procurado aqui, estão querendo mais informações. A gente vai fazer uma reunião boa aqui para a gente também dar o nosso apoio e ver o que pode ser de melhor lá para o mercado. Tá ótimo. Obrigado. Bom, eu acho que a parte dessa de discussão dessa questão da reforma, acho que por hoje a gente encerra, né? Vamos fazer esse requerimento solicitando mais algumas informações. Já existe um requerimento lá na mão do secretário Zé Henrique, que é o 230, que eu fiz vários questionamentos, inclusive já passei para alguns de vocês já devem ter tido conhecimento. E então eu agradeço a presença de todos. Nós temos mais uma partezinha aqui na reunião, mas é uma questão só da comissão para a gente ler um projeto de lei para dar andamento. Então, eu agradeço, a princípio, a presença de todos vocês, e aí, quando a gente marcar novamente essa reunião, a gente comunica a todos, tá bem? Muito obrigado. Cacilda, tem um projeto de lei para ser lido, né? Parecer? Vamos às atas. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 28ª reunião ordinária. Aos 5 dias do mês de setembro de 2018, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende e Rodrigo Sampaio Melo. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Foram convidados para essa reunião o senhor Antônio Alberto Teixeira, secretário municipal de obras, senhora Vanessa Naves Costa, diretora do Departamento de Aprovação de Obras e Projetos, para a explanação do Parque Municipal. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura e colocando em discussão e votação as atas da 11ª e 12ª reunião da comissão, as quais foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Após, o presidente realizou a leitura de ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras, justificando a ausência do senhor Antônio Alberto Teixeira. A senhora Vanessa Naves Costa, diretora do Departamento de Aprovação de Obras e Projetos, justificou sua ausência via WhatsApp. A secretária municipal de Planejamento não justificou a ausência. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo enquanto se arquivada essa Casa Legislativa. E lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de setembro de 2018. Eu me abstenho, presidente. Em discussão, em votação, aprovada. Tem mais alguma? Tem mais uma. Ata da 29ª reunião ordinária. Aos 12 dias do mês de setembro de 2018, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, Zé Maria Silva e Antônio Raimundo Sante. Presentes, segundo os seguintes convidados: senhor Paulo Alquimim, representante da construtora L. Braga, senhor Antônio Ribeiro, representante do Detranite, e os moradores: senhor Carlos Eduardo de Andrade, senhora Maria Helena de Andrade, senhor Rodrigo Batista Ribeiro. Ausentes os seguintes convidados: secretário municipal de obra, o senhor Alberto Teixeira, secretário municipal de planejamento, senhora Edna Maria de Lopes Dias, e o fiscal de obra, senhor Alex Wood Sanches. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão e votação as atas da 25ª, 26ª e 27ª reunião da comissão, as quais foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Após, o presidente coloca em discussão e votação o envio de um novo convite aos convidados ausentes para a explanação da construção da Vila Olímpica, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, com data a ser marcada posteriormente.
Em seguida, o presidente narra sobre o convite que esta comissão encaminhou ao secretário municipal de Agricultura e aos permissionários do mercado para participar de uma reunião no plenário dessa casa. Porém, o secretário da Agricultura convidou essa comissão para uma reunião a ser realizada na Prefeitura Municipal de Itajubá. Assim, a comissão, em discussão e votação, deliberou por enviar requerimento a esses convidados, confirmando a reunião nessa casa, devido à gravação em áudio e vídeo. O presidente passou a palavra aos convidados para a explanação da construção da Vila Olímpica. O debate se delongou até o final da reunião. Nada mais havendo tratar, senhor presidente, por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavrou-se a presente ato, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 12 de setembro de 2018. Essa acho que estava o vereador Santi, né, e o Zé Maria. Eu perdi uma parte ali, senhor presidente, das indicações que foram aprovadas, que até foram feitas para a própria reunião. São aquelas indicações que foram lidas segunda-feira sobre a Vila Olímpica, que foi aquela... São duas indicações e um requerimento, não é isso? Foi um requerimento para convidar novamente. Isso, e indicações. E duas indicações. Uma que é daquela... Valeta, que foi feita, e uma outra que é para um termo de compromisso entre a empresa L Braga e a prefeitura, se comprometendo a fazer uma vistoria e arrumar as casas danificadas. Então, eu vou assistir a reunião de novo e fazer ato. Tá bom. Tá? Tá, gente. Tem até, Cacilda, depois as indicações, se você quiser puxar, são duas indicações da Comissão de Obras e esse requerimento solicitando novamente o convite a eles. Bom, então, depois que você fizer essa correção, volta, a gente lê novamente e aprova. Mais alguma coisa, Cacilda? Projeto de lei, parecer? Comissão de Obras, Serviço Público e Habitação Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei número 4316. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4316 de 2018, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2919 de 2012, que dispõe sobre as permissões de serviço de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, táxis, no município de Itajubá e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. Conforme consta no justificativo, o serviço de transporte de passageiro é fundamental para a mobilidade urbana. Assim, o táxi desempenha importante papel no transporte público individual, oferecendo benefícios para seus usuários. Salientamos que os profissionais taxistas que prestam serviço como os permissionários têm inúmeras obrigações, as quais tornam a sua vida um grande desafio. Cabe ressaltar que a proposta de alterações na Lei 2919 de 2012 poderão beneficiar os taxistas. A proposta adiciona apenas um motorista auxiliar autônomo a mais, ficando assim com 3 motoristas auxiliares, o que possibilitará o veículo circular por 24 horas por dia, originando assim emprego e maior disponibilidade de serviço. Em relação a uma possível criação e localização de um novo ponto, só poderá reduzir o limite de 1.000 metros de um ponto ao outro em caso especial e através de um estudo técnico, que diz respeito à veiculação de publicidade e propaganda no transporte coletivo. Observe-se que é uma prática comum em diversos municípios, até mesmo o transporte coletivo do nosso município já aderiu a esse tipo de propaganda. Destacamos que os mandamentos do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e do CONTRAN devem ser observados. É oportuno ressaltar que essa iniciativa é relevante, pois ressalvamos que esta maneira ocasionará benefício aos permissionários de serviço de transporte individual de passageiros, bem como toda a comunidade do município. Diante do exposto, percebemos que o projeto de lei corresponde a exigências de mérito, tanto as condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 4316 de 2018. É a nossa análise. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de agosto de 2018. Assina o relator da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana, vereador José Maria Silva. Em discussão?
Ok, aprovada. Mais alguma coisa, Cacilda? Mais alguma coisa, vereadores? Então, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada essa reunião de Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Política Urbana, agradecendo a presença de todos.